Todos os dias temos contato com os números em nossas vidas, seja indo ao supermercado, pegando um ônibus, seja fazendo uma ligação de celular ou até mesmo mandando uma mensagem. Mas será que a matemática, ela sempre foi desse jeito e os números que vemos hoje sempre foram assim? E a matemática da escola, do cursinho ou da faculdade? Ela já foi e surgiu desse jeito, não teve nenhuma modificação? Olá, sou Juliana, professora da Associação Crescer Sempre, e neste vídeo contaremos um pouco para você sobre a história dos números e da matemática. Peço que, se você não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no joinha e acompanhe todas as nossas atualizações e novos vídeos. No vídeo de hoje faremos uma viagem ao tempo para entender um pouco sobre a origem dos números e da matemática. Para isso, o nosso colega Pi irá nos acompanhar nessa viagem ao tempo a um passado muito distante. Olá, eu sou o Pi e vou acompanhar vocês nessa viagem do tempo. Estamos há 3 milhões de anos atrás, no período Paleolítico Inferior. Temos o contato com o hominídeo mais antigo já descoberto, os Australopithecus. Na foto ao lado, podemos acompanhar os fósseis da fêmea Lucy, que foi encontrada em 1974 por Donald Johnson. Ele e sua equipe de escavação estavam na região da Etiópia quando encontraram ossos de primata. À primeira vista, acharam que aqueles ossos eram de algum animal que tenha sido enterrado ali durante pouco tempo. Mas, após alguns estudos, viram que aquele fóssil encontrado datava de 3,2 milhões de anos atrás. Ou seja, foram os primeiros hominídeos que temos registros, ou seja, os mais antigos. Mas por que o nome desse fóssil é Lucy? No mesmo dia da descoberta, no período do jantar, os escavadores estavam fazendo sua refeição e ao fundo se tocava a música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. E por conta disso, ficaram cantando essa música durante a noite. Quando amanheceu o dia, essa música ainda era datada como se fosse uma música muito recorrente e resolveram colocar o nome de Lucy nesse fóssil que havia sido encontrado. Olá, Lucy, eu sou o Pi. Não é possível uma compreensão da fala nossa com seres tão anteriores como a Lucy, pois as ferramentas de linguagem utilizadas naquela época eram totalmente diferentes de nós. Com isso, nós temos que as ferramentas que nós utilizamos, tanto dentro da linguagem quanto dentro da história da matemática, são ferramentas que foram necessárias para a humanidade. Mas se eles não contavam, como é que eles iriam saber que a quantidade de alimento era a necessária para a sua família? Segundo o matemático historiador Tobias Dantzig, todo ser vivo possui o chamado senso numérico, que é a capacidade de adicionar ou retirar elementos de pequenos grupos. Então eles já sabiam como os números se relacionavam na sua vivência? Não, necessariamente. Eles tinham reconhecimento de noções, mas aquilo não determinava se eles sabiam contar ou de que forma isso era feita. Como não há registros físicos disso, nós não podemos ver como eles se relacionavam em questão de quantidade ou linguagem. Os primeiros registros da humanidade se iniciam na pré-história com os neandertais, que são os conhecidos homens das cavernas. Com o descobrimento dessas cavernas, que era o local onde eles ficavam, nós conseguimos ver registros de animais ou seres de sua mesma espécie. Mas isso não determina uma contagem, determina um reconhecimento que pode ser tanto associado com uma caça que foi feita ou com uma preocupação com a sua vida espiritual. Eles sobreviviam de caça, colheita de alimentos e eram preocupados com se proteger da chuva, do frio ou do clima extremo de calor. Então, eles eram considerados nômades? Isso mesmo, eles eram considerados nômades porque não tinham uma residência fixa e, por isso, não tinham a necessidade de contagem ainda naquele momento. Com o passar dos anos, o homem foi aprimorando a sua capacidade de caça e de buscar a sua segurança. E isso trouxe a necessidade de fixação em um mesmo ambiente, para que pudesse existir a agricultura, o pasto e assim por diante. Ah, eu conheço uma história muito legal sobre isso. Se chama O Pastoreio
e o rebanho de ovelhas. Um pastor precisava controlar o seu rebanho de ovelhas que saíam para pastar. Durante a manhã, eles as soltavam e separava uma pedrinha de um monte à medida que elas iam saindo da cerca. Ao final do dia, as ovelhas retornavam ao pasto e o pastor retirava as pedrinhas colocadas no monte uma a uma. Assim, se sobrassem pedrinhas, significava que alguma havia se perdido e ele precisava procurá-la. Se faltassem pedrinhas, uma outra ovelha havia se juntado ao rebanho. Isso mesmo, Pi. Com essa história, nós podemos ver que existia uma associação de uma pedrinha para uma ovelha, ou seja, a associação de 1 para 1. Além desse conto das pedrinhas, nós temos também o contato de registros físicos de contagem dessas civilizações. Eles utilizavam pedras e nessas pedras haviam riscos e esses riscos também são encontrados em pedaços de madeira ou em ossos. Também fazendo amarrações em cordas, um nó representava 1, 2 nós representavam 2 e assim por diante. Outra forma muito interessante de representação numérica é utilizando as falanges dos dedos superiores. Nós tiramos o polegar e ficamos com esses 4. Cada uma das falanges é associada ao número, começando 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Não podemos esquecer também de que representações na areia também são possíveis de ter acontecido com essas civilizações tão antigas, mas devido à forma que a areia pode apagar, nós não temos registros físicos para comprovar isso, mas essa hipótese não é descartável. Em nosso próximo vídeo, iremos tratar de como os números foram construídos em diferentes civilizações. Agradecemos aqui a sua presença, eu e o Pi. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir e ativar as notificações para saber de todas as novidades no canal da Crescer. Alguma dúvida? Envie nos comentários. Muito obrigada!